pessoal, para quem me conhece, eu sou o Jacob. E eu nunca fui muito bom com palavras, sou pior ainda na frente de uma câmera, mas hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês. Há 2 semanas atrás, para ser mais exato, no dia 7 de novembro, eu sofri um acidente, um grave acidente de trabalho, em que eu precisei ser levado às pressas para o hospital. O local onde eu sofri esse acidente de trabalho, ele não tinha sinal de celular, então não dava nem para solicitar uma ambulância. Na verdade, não dava nem tempo de esperar uma ambulância vir a meu encontro. Então, apenas foi deixado uma mensagem para a hora que pegasse sinal, para a ambulância vir nos encontrar. E a gente foi, me enfiaram dentro da caminhonete, os patrões que eu estava trabalhando, eles me enfiaram dentro da caminhonete e saíram a toda velocidade para tentar salvar minha vida. E no caminho, até encontrar a ambulância, eu comecei a perder a consciência. Eu já não enxergava, eu não falava, eu não sentia mais dor. Eu apenas ouvia tudo o que estava acontecendo. Eu conseguia ouvir o desespero de quem estava me socorrendo ali. A hora que eu cheguei na ambulância, eu consegui ouvir o desespero dos enfermeiros. Chegando no hospital, eu ouvi todo o desespero dos médicos e de outros enfermeiros. E todo esse desespero era pela gravidade da situação. E apesar de eu ouvir tudo, sentir todo esse caos no ar, sentir todo esse desespero, toda essa tensão, na minha cabeça tudo funcionava com tanta calma, tudo estava na mais perfeita paz. Eu conseguia pensar em tudo que eu fiz na vida, em tudo que eu deixei de fazer, em tudo que eu queria ter feito. E eu apenas aceitei que tinha chegado meu momento. Que aí tudo que eu fiz era só aquilo. Eu não teria outra chance de fazer mais nada. E eu apenas aceitei. Aceitei que a morte viria me buscar. E quando a morte veio me buscar, quando ela me deu o gelado abraço da morte, Deus veio até mim e disse: esse não é o seu momento. Ainda não é a sua hora. Você tem muito que viver. Você tem muito que ver ainda na sua vida. E você ainda vai testemunhar. Vai testemunhar tudo isso que você está vivendo. A morte não se deu por vencida. Queria porque queria me levar. Mas Deus era mais poderoso. Deus conseguiu me manter aqui. A morte não se deu por vencida e ainda levou um pedaço de mim. Mas Deus saiu vitorioso, eu saí vitorioso e hoje continuo aqui. Nesse acidente, eu precisei ser entubado, precisei ser transportado de helicóptero, precisei passar por cirurgia às pressas, fiquei internado na UTI. E uma semana depois, eu já estava de alta, eu já estava em casa. E quando eu cheguei em casa, eu vi um versículo que era tudo o que eu precisava ver naquele momento. Eu sempre fui uma pessoa que tinha fé, mas minha fé não era inabalável. Eu questionava muitas coisas, em muitos momentos da minha vida eu duvidei de Deus. E aquele versículo, ele veio no momento certo. Em um momento que eu ainda não estava muito bem psicologicamente. Eu estava muito abalado. E aquele versículo dizia o seguinte: e Deus te disse, no processo haverá dor, haverá choro, haverá medo, haverá luta, e haverá momentos em que você pensará em desistir. Mas eu te digo, não te faltará o meu amparo, não te faltará a minha graça, não te faltará meu alívio, para que você possa suportar e vencer. E naquele momento, assim que eu li esse versículo, eu tive a plena certeza que tudo o que acontece em nossas vidas
tem um propósito maior escrito por Deus. Deus não nos dá batalhas que nós não possamos vencer. Deus não nos coloca em caminhos em que Ele nos desamparar. E nos momentos em que a gente não pode caminhar com nossas pernas, é o momento que Deus nos coloca no colo e nos conduz. Eu precisei passar pelo pior dia da minha vida. Eu precisei passar pelo pior momento da minha vida para que a minha fé mudasse, a minha mentalidade mudasse. Hoje, eu digo que eu sou a prova viva que milagres existem. Passar por tudo que eu passei, 3 dias depois estar de alta da UTI, uma semana depois estar em casa, com a gravidade que foi o acidente, não tem explicação a não ser Deus. Desde o acidente até a minha cirurgia, foram tantos detalhezinhos que não tem outra explicação a não ser Deus. São muitas coincidências para serem apenas coincidências. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que não importa quão ruim seja o momento, não importa o quão difícil esteja sendo. Até hoje você venceu a 100% dos seus piores dias. Então, tudo que vir, você poderá vencer. Poderá vencer porque o Senhor Deus está com você. Deus não te desamparará. Deus continuará com você e no momento que você não tiver mais forças, Deus te carregará e te conduzirá à vitória. Não temas, Deus está contigo. Hoje, minha fé é inquestionável, inabalável. Eu sou a prova de que Deus existe. E engraçado que após eu chegar em casa, esse foi o primeiro versículo que eu vi, né? Esse que eu citei. E o primeiro vídeo que eu vi também, ele diz que a matemática prova a existência de Deus. Existe um teorema chamado Teorema de Borel, que diz que o 10 elevado a 50 é algo impossível de acontecer. Então, qualquer coisa com essa probabilidade de 10 elevado a 50 é impossível de acontecer. A vida existe no universo por conta de 122 características perfeitamente sintonizadas e alinhadas, desde o nível do oxigênio, a condição da água, os alimentos, a gravidade, inúmeros fatores. São 122 fatores perfeitamente sintonizados. E a probabilidade disso acontecer é de 10 elevado a 138. Então, não é apenas coincidência. Tudo que existe hoje é por Deus. Então, mais uma vez eu digo para vocês, não desista, não temas. Vocês já venceram há tantos dias ruins, vocês já venceram tantas dificuldades, e o Senhor teu Deus nunca vos abandonou. Então não importa quão difícil seja o momento que vocês estejam passando. Acreditem em Deus, orem. Como eu disse, eu sou a prova viva que milagres existem. Além disso, eu sou a prova viva do poder da oração. O quanto minha família orou, o quanto meus amigos oraram. Eu tenho a certeza absoluta que a oração salva vidas e que a crença em Deus, ela nos dá muito mais força para enfrentar tudo. Gente, como eu disse, eu não sou muito bom com palavras. Na frente das câmeras tudo piora, mas um pouco do que eu tinha para falar é isso. Eu estive tão perto da morte, mas Deus me disse que não era a minha hora. A morte levou um pedaço de mim. Meu braço vai fazer muita falta, principalmente para mim.
Na verdade, o meu braço vai fazer falta apenas para mim. Mas a minha vida ia fazer falta para muito mais pessoas. Para minha mulher, para minha família, para os meus amigos. Assim como a vida de cada um de vocês. Não pense que vocês estão sozinhos porque não estão. Eu, muitas vezes, pensava assim, puxa, cadê meus amigos? Não me mandam uma mensagem, a gente quase não conversa. Mas nesse momento que eu passei, eu sei de todas as orações, as visitas que eu recebi no hospital, as visitas que eu venho recebendo em casa, a preocupação. Então eu sei que eu nunca estive sozinho. E eu sei que eu nunca vou estar sozinho. Assim como vocês. Vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês e pode ter certeza que muitas pessoas estão com vocês também. Entreguem suas vidas nas mãos de Deus e confiem no processo. Vocês já venceram tantas coisas e não importa o que estão passando, vão vencer mais essas.